Bom dia, turma. Vamos dar início a mais uma aula. Sou o professor Mariano Neto e vamos nessa. Hoje o conteúdo a gente vai iniciar com a igualdade e suas propriedades. Um conteúdo simples, só que bastante importante para os conteúdos que a gente vai introduzir daqui para frente, certo? Introdução às equações, estudo das equações e até as resoluções. Então a gente precisa identificar, determinar, saber se esse conteúdo sobre igualdade e suas propriedades. Então vamos lá. Primeiro, igualdade matemática. Definição. De modo geral, podemos representar uma igualdade por A igual B, em que A e B são expressões diferentes para um mesmo número. Chamamos essa situação de princípio da igualdade. Ou seja, vamos imaginar que o A aqui é igual a 2, certo? Como é que eu posso representar uma igualdade de A, certo? No caso B, para que satisfaça essa igualdade, para que seja o princípio da igualdade. Ou seja, eu tenho que representar um 2 de uma outra forma. Se eu tenho A igual a 2, meu B também tem que ser igual a 2, só que de forma diferente. Como é que a gente pode representar? Pode ser em forma de adição, subtração, multiplicação, qualquer outra operação. Mas na situação aqui vamos utilizar uma adição, que é mais simples. Então A, que é 2, para que B seja 2, pode ser 1 mais 1. Ou seja, 2 é igual a 1 mais 1, porque 1 mais 1 é igual a 2. Quando isso acontecer, a gente tem o princípio da igualdade. Mariano, não ficou claro. Então, vamos adiante, com mais uns exemplos. Temos aqui, só marcar aqui, temos aqui 2 mais 5, que é igual a 7. Assim como 5 mais 2 também é igual a 7. Ou seja, nós representamos o valor 7 em modo diferente. Inclui o princípio da igualdade. Mariana, e se tivesse 7 é igual a 5 mais 2? Também era a mesma situação. E isso implica o princípio da igualdade. Continuando. 1 mais 4, 5. 3 mais 2, 5. E 5 é igual a 5. Então, nós temos o quê? Princípio da igualdade. E por fim, 9 menos 6, 3. E 1 mais 2, 3. 3 igual a 3, princípio da igualdade. Em uma igualdade, temos a expressão matemática situada à esquerda do símbolo da igualdade é denominada primeiro membro da igualdade. Continuando, a expressão matemática situada à direita do símbolo da igualdade é denominado segundo membro da igualdade. Para que a gente possa entender de uma forma mais clara, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Temos aqui tudo que vem antes, tá certo? Ó, temos aqui a igualdade. Tudo que vem antes da igualdade é chamado de primeiro membro. Nós temos aqui 2 mais 5. Então, o 2 mais 5 ele representa o primeiro membro. Por quê? Porque vem antes da igualdade, certo? E após a igualdade, como fala aqui, ó, situada à direita, é chamado de segundo membro. Ou seja, tudo que está após a igualdade é chamado de segundo membro. Então, nessa situação, o que é que a gente precisa entender? Que todos os números antes da igualdade é chamado de primeiro membro e todos os números após a igualdade é chamado de segundo membro. Propriedades de uma igualdade. Primeira propriedade. A é igual a A para qualquer A. Ou seja, o A ele pode assumir qualquer valor. Ele sempre será igual a ele mesmo. Se eu disser que A é igual a 5, então ele sempre vai ser igual a 5. Se eu disser que o 6 é igual, o A é igual a 6, então 6 é igual a 6. Então, essa propriedade é chamada de propriedade reflexiva. Vejamos, 2 é igual a 2, 50 é igual a 50, 3 mais 8 é igual a 3 mais 8. A propriedade reflexiva, tudo que está no primeiro membro vai ser igual a do segundo membro. Tudo que está no primeiro membro vai ser igual ao segundo membro. Segunda propriedade. Segunda propriedade. A é igual a B equivale a B igual a A para quaisquer A e B. Essa é a propriedade simétrica. Ou seja, temos aqui um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho aqui 2 mais 5 é igual a 7.
Isso equivale que 7 é igual a 2 mais 5. Note que quando a gente troca os dois de membros, certo? Ao mesmo tempo, dá o mesmo resultado, dá a mesma situação. Isso é chamado de propriedade simétrica. Vejamos aqui. 3 vezes 3 é igual a 9, que equivale a 9 igual a 3 vezes 3. Tanto no primeiro como no segundo, nós temos 9, certo? Então, nós temos o mesmo valor, porém, representados não igual à primeira propriedade, que a primeira propriedade é apenas um número. Esse número é igual a esse número. Já essa situação, ela vai ser igual a 7, mas 2 e 5 são números diferentes, certo? Terceira propriedade. A é igual a B e B é igual a C, que equivale a A igual a C. Vamos colocar aqui. Ó, notem aqui, eu tenho A, certo? Que é igual a B. E B é igual a C. Então, eu digo que A é igual a C, para quaisquer A e B. Essa é a propriedade transitiva, certo? Tentei representar aqui em alguns formatos diferentes, que é para a gente poder ter uma visualização diferente. Mariana, ainda não ficou claro. Vamos para os exemplos. Eu tenho aqui 2 mais 5, certo? Ó, 2 mais 5, que ele é igual a 7. E 7 é igual a 8 menos 1, certo? Ó. Então, eu posso dizer que 2 mais 5, ó, que inicialmente eu falei aqui, que equivale ao valor de A, certo? Ele também vai ser igual a 8 menos 1, que equivale ao valor de C, certo? Então, ou seja, todas essas situações, ela sempre vai representar 7. Então, nós temos a propriedade transitiva. Vamos aqui para esse exemplo. Tenho 3 vezes 3, que é igual a 9, certo? E 9 igual a 7 mais 2. Então, eu posso dizer que o 3 inicialmente aqui, ó, certo? Que o 3 vezes 3, ele vai equivaler a 7 mais 2. Concordam? 3 vezes 3, 9. 7 mais 2, 9. Isso se chama a propriedade transitiva. Temos aqui mais alguns exemplos. Exemplo 1. Identifique o primeiro e o segundo membro das igualdades a seguir. Aqui é para a gente determinar, para ver se a gente conseguiu assimilar o nosso conteúdo de hoje, certo? Vamos aqui. Eu tenho o item A, B e C, onde o item A, 25 mais 5 é igual a 30. Quais são os números que fazem parte do primeiro membro? E qual número faz parte do segundo membro? Nós temos o primeiro membro, 25 mais 5, e segundo membro, 30. No item B, 2B igual a 150. Quem está no primeiro membro? 2B. Quem está no segundo membro? 150. No item C, 2 mais 8 igual a raiz quadrada de 100. Quem é o primeiro membro? 2 mais 8. Segundo membro, raiz de 100. Ou seja, todos os números antes da igualdade, primeiro membro, todos os números após a igualdade, segundo membro. Exemplo 2. Classifique cada situação a seguir de acordo com a propriedade de uma igualdade. Vamos lá. O item A. Nós temos aqui 15 mais 25, que é igual a 40. Isso equivale a dizer que 40 é igual a 15 mais 25. Ou seja, a gente mudou os dois membros ao mesmo tempo, porém conservando o mesmo valor e os mesmos números, os mesmos sinais. Isso é chamado de propriedade simétrica, que é a nossa segunda propriedade, certo? No item B, eu tenho aqui 20 igual a 20. Ou seja, o número que está no primeiro membro está no segundo membro. Isso é chamado de propriedade reflexiva, que é a primeira propriedade. E, por fim, o item C, nós temos 20 mais 50, que é igual a 70, e 70
igual a 80 menos 10. Isso equivale, ou melhor, isso implica que 20 mais 50 será igual a 80 menos 10. Ou seja, em todas as situações aqui, será equivalente a 70. E essa propriedade vai ser a transitiva, que é a terceira propriedade. Pronto, chegamos ao fim de mais uma aula. Como eu disse, vai ser de uma forma bem sucinta, porque é só a introdução da igualdade e as suas propriedades, é só para a gente ter um entendimento inicial. Então, realize as atividades, não esqueça de mandar as fotos e qualquer dúvida pode me procurar no privado, tá certo? Um forte abraço e saudade de vocês!